Para ele tudo é novidade, tudo é ótimo. Cada vez que ele aprende alguma coisinha nova na escola, ele chega, ele conta, ele fica feliz com aquilo. É um espaço que é dele, onde ele fica longe de mãe, de irmão. Eu acho que isso para ele está sendo bastante importante, porque ele está aprendendo a ter responsabilidade. Ele tem aquele horário que ele tem que ir para a escola. Vou acordar. Bom dia. Vamos tirar o café? O que nós vamos fazer depois? Então, acredito que as escolas, para se tornarem sistemas inclusivos, elas têm que partir desse ponto, de discutir os seus preconceitos abertamente, fazer as suas reflexões sobre as suas atitudes, sobre as suas posturas e aprender a lidar com a diversidade, com a diferença. Não é uma questão de generalização ou banalização da diferença. Então, uma das coisas que mais me preocupa no discurso é, vamos brindar a diferença. Então, lidar com a diferença não é uma aceitação passiva. E isso passa por toda uma reestruturação das formas de relações e interações dentro da própria escola, entre os professores, das atitudes entre os professores. Porque a gente não ensina para a criança aquilo que a gente não vive no nosso cotidiano. A experiência de Porto Alegre foi uma das primeiras capitais, eu acho, no primeiro estado que iniciou a inclusão. Então, as escolas já têm uma caminhada e aqui sempre teve inclusão. A criança com deficiência física, ela tem as necessidades específicas, que são de ordem da acessibilidade. Ela necessita de ambientes acessíveis, eliminação de barreiras arquitetônicas, ela precisa de banheiros adaptados, ela precisa de instrumentos de locomoção, ela precisa de cadeiras de roda quando ela não consegue andar, para poder se deslocar por todo o espaço da escola e nos ambientes comunitários. E precisa também, que eu chamo de necessidades específicas, são os mobiliários adequados. Eu digo sempre que não é a limitação da criança ou o tipo de dificuldade que ela tem que determina se ela pode ou não ir para a sala regular. O que determina é a capacidade da escola se organizar para modificar esse ambiente, esse mobiliário, para que dê condições de acessibilidade física para essa criança e de ação, que ela possa brincar e trabalhar em todas as atividades com as mesmas oportunidades. Ela vai trabalhar de forma diferente, fazer de forma diferente, mas com a mesma qualidade de oportunidade que as outras crianças. Quando o Nicolas chegou para nós, a gente já sabia vamos dizer, não diria nem dificuldade, das limitações dele. Então o Nicolas chegou, foi uma criança igual às outras dentro da sala. A escola já estava adaptada, porque teve uma obra em 2004 ela está 100% adaptada, assim. Então teve uma reforma no banheiro, a rampa de acesso, a sala de aula, as portas, Então teve uma obra já avisando a vinda de uma criança cadeirante. O Nicolas é o primeiro cadeirante da escola. A gente não tolhiu ele de nada. Ele participou de tudo que ele tem direito. À medida assim que o programa ia sendo desenvolvido, que os nossos projetos iam sendo trabalhados, ele participava assim, aquilo tu vê que ele fazia aquilo com alegria, E queria sempre, prof, mas tão pouquinho. Então às vezes ele achava que a atividade era pouca, Porque ele tinha condições até de
de trabalhar mais, assim, de se envolver mais. Ele sempre achava que era pouco. E a gente foi percebendo que aquilo foi bom para o crescimento dele. Porque alguns medos que ele tinha também, porque ele achava que ele não ia conseguir fazer algumas coisas, e a gente, na medida assim, bem natural mesmo, a gente ia mostrando para ele que ele tinha capacidade, ele tem capacidade. As atividades feitas no chão, ele ia para o chão, as atividades feitas no quadro, ele ia para o quadro, né? A gente até adaptava, às vezes empurrava a cadeirinha, em vez da cadeira de rodas, né? Mas a gente assim, nós não fizemos mudanças para que ele permanecesse no grupo. Não foi feito isso. A gente recebeu ele naturalmente como todos os outros. Sim, essa moça veio. Ah, tá. O que, Cristiane? Ele se comunica muito claro, de uma maneira muito clara. Ele expressa o pensamento dele de uma maneira muito clara. Ah, tu ouviu isso, Pedro? Esse não é o destruidor, é o construtor. Ele participa das atividades, ele responde quando solicitado e quando não solicitado também. É sempre o primeiro, eu sei. É uma criança muito bem informada. Que traz contribuições maravilhosas assim para o nosso meio, para o nosso convívio. E o Nicolas é uma criança, sim, ele é muito maduro. Eu não enxergo o Nicolas pela necessidade que ele tem. Eu enxergo ele como uma criança que contribui muito, porque isso é o mais marcante nele. O que vai ter nessa fazenda? A demanda principal é a questão física, né? Então, o que tem acontecido mais é que eu tenho brincado mais com eles no pátio, por exemplo, subido na casinha. Então, é um brinquedo que é difícil para ele utilizar. Tem uma ponte móvel que fica meio bamba, então tem que ter um apoio. Ele tem dificuldade para sentar, ele tem que ter sempre alguém para ajudar ele. Tem que ser ajudado para ir ao banheiro, ele tem que se alimentar pela sonda. É uma alimentação especial, é um leite de soja. Por causa da própria deficiência dele, ele acaba não conseguindo comer o necessário. Então ele manda para o pulmão. Daí complica o aparelho respiratório. Ele gostaria muito de comer com os outros, né? Comer as mesmas coisas, mas ele sabe que ele não pode. Mas ele fica mexido com a questão do alimento, né? A gente tem aquela mania, né? Gente, tá bom, né? Vamos comer, tá bom, não sei o que, não sei o que. E o Nicolas não pode comer. Às vezes eu falo e eu tenho medo de estar sendo exclusiva. E quando eu vejo, eu já falei. Mas na realidade a orientação é que a gente consiga ser o mais natural possível, até porque ele tem consciência do que ele pode e do que ele não pode. E isso é uma coisa que ele vai vivenciar sempre, né? Não vai ser só aqui na escola, vai ser na vida dele, lá fora também. As 100 crianças que vêm, cada uma é de um jeito, né? Então, para receber cada pessoa, cada criança, a gente faz um preparo. Tenta saber o máximo dos pais, né? Quais são as necessidades especiais daquela criança, como a escola pode lidar com isso. Claro que a formação é importante, cursos, leituras, encontros para falar disso, né? Formações, a gente faz formação, estuda. Quando são crianças que precisam de um apoio, a gente tem uma estagiária que está na sala de aula para auxiliar o professor na inclusão dessa criança, auxiliar no que ela precisa para ter um convívio com os demais, né? Com os colegas, poder participar das atividades, em todos os momentos da rotina da escola. Quando a gente faz a roda sentadinho na cadeira, ele geralmente chega na cadeira de rodas, né? E a gente sempre tem cuidado de perguntar para ele o que é mais confortável para ele, ou se vai incomodar ele ficar nessa cadeira menor, numa cadeira que é mais dura, que enfim, não é a cadeira dele. Em geral, ele aceita uma boa, ele não tem problema, então a gente costuma colocar eles na mesma cadeira junto com as outras crianças, ou se eles estão fazendo a roda no chão também, sentadinho no chão.
né? Para que a gente possa ficar todo mundo no mesmo nível. Eu entendo a inclusão como um processo. Então, a questão de, o professor está preparado ou não está preparado. A escola nunca vai estar preparada. O professor nunca vai estar preparado. Porque nós não estamos preparados para tudo. Nós não sabemos tudo. É um processo em construção. O que nós precisamos é ajudar a escola a iniciar esse processo de construção, né? A ressignificar o seu projeto, a ressignificar a sua prática, né? E ela buscar os caminhos de resolução dos problemas e fazer alianças, parcerias, porque sozinha a escola também não dá conta.